Hoje a gente vai ler o livro do Robert Fugate, que se chama Biblical... como é que é? God's Mandate for Biblical Education. Então vamos lá. The Bible is foundational to education. The Bible is the criterion to standard of truth in his great high priestly prayer. The Lord Jesus Christ prayed to his Father, saying these words: Your word is the truth. John 17:17. Note that Jesus did not merely say that God's word is true, but that it is truth. Theologian Wayne Grudem points out the difference is significant for these statements and encourages us to think of the Bible not simply as being true in the sense that it conforms to some higher standard of truth, but rather to think of the Bible as being itself the final standard truth. The Bible is God's word, and God's word is you'd made definition of what is true and what is not true. God's word is itself truth. Thus, we are to think of the Bible as an made standard of truth, the reference point by which every other claim to truthfulness is to be measured. Those assertions that conform with Scripture are true, while those that do not conform with Scripture are not true. What then is the truth? Truth is what God says, and we have what God says, accurately but not exhaustively. In the Bible, Professor John frames as our methods of knowledge, our standards of truth and falsity, our views of logic, and our scientific methods must be reconciled first of all with God's revelation. This leads G.I. Packer to conclude, if biblical teaching and my own thoughts clash, it is my thoughts that are wrong every time. Thus, mankind findings in fields such as science, history, political theory, economics, education, child raising, welfare, counseling, must be subordinated to benchmark of Scripture, which alone is absolute truth. Thus, the epistemological foundation of Christian worldview is that the Bible is God's own word. That the Bible is God's own word is the truth, and as such, it is the ultimate standard by which all other truth claims are to be judged. Furthermore, the only current worldview is the biblical worldview, which begins with the infinite mind of triune God who created all things and who knows all things. All non-Christian worldviews are limited by their finite starting point. The doctrine of the sufficiency of Scripture applies to education. One of the key doctrines of Protestant Reformation was sola scriptura. That is, the Scripture alone is the primary and absolute authority for faith and life. Sola scriptura means that the Scripture, illumined by the Holy Spirit, are sufficient in themselves to accomplish the purposes for which God designed them. That is, to lead people to God's gracious salvation and to teach them how to live to please God in all areas of their lives. God's word addresses all areas of life because God is the ruler over the whole earth, not simply the ruler of the individual and the family and the church. The Apostle Paul teaches the sufficiency of Scripture when he writes, all Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, reproof, correction, and for training in righteousness, that the man of God may be competent, equipped for every good work. 2 Timothy 3:16. Since the Scriptures are sufficient for teaching people to please and obey God perfectly, they must be regarded as being sufficient not only for individual persons, but also for sufficient to teach people how to please and obey God perfectly in the God-ordained institution of family, church, and state. Thus, we must look the Bible rather than looking to political philosophy or educational psychology to discover God's revealed will to answer questions regarding education, such as who owns the children, their parents or their state?
How are children educated? Thus, and who should be the primary educators of the children? Thus, to the biblical Christian must affirm both verbally and by their action that the Bible is sufficient to teach people how to live to please God in every area of life and thought. The entire book of Proverbs. Okay. The Bible. And that the Bible sets forth God's requirement for the education of children. Regrettably, many contemporary Christians are ignorant of the biblical doctrine of the sufficiency of Scripture. Even more sadly, some Christians who profess to believe this doctrine deny it by their actions. I just confirmed it here because Timothy 2, then 15 to 17, and the entire book of Proverbs say that the Bible is sufficient to teach people how to live to please God in every area of life and thought. Ok? Agora a gente vai ler em português. A Bíblia é fundamental para a educação. A Bíblia é o critério ou padrão da verdade. Em sua grande oração, o sumo sacerdotal, o Senhor Jesus Cristo orou ao seu Pai dizendo essas palavras: Tua palavra é a verdade. Observe que Jesus não disse apenas que a palavra de Deus é verdadeira, mas que é a verdade. O teólogo Wayne Grudem ressalta a diferença é significativa, pois essa afirmação nos encoraja a pensar que a Bíblia não simplesmente como sendo verdadeira, no sentido de que ela está de acordo com algum padrão mais alto da verdade. Mas, ao contrário, pensar na Bíblia como sendo ela própria o padrão final da verdade. A Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a definição definitiva do que é verdadeiro e do que não é verdadeiro. A palavra de Deus é a própria verdade. Assim, devemos pensar na Bíblia como o padrão último da verdade, o ponto de referência pelo qual todas as outras reivindicações de veracidade devem ser medidas. As afirmações que estão de acordo com as Escrituras são verdadeiras, enquanto aquelas que não estão com as Escrituras não são verdadeiras. Qual então é a verdade? Qual é então a verdade? A verdade é o que Deus diz, e nós temos o que Deus diz, com precisão, mas não excessivamente, na Bíblia. O professor John Frame acrescenta: nossos métodos de conhecimento, nossos padrões de verdade e falsidade, nossas visões da lógica e nossos métodos científicos devem ser reconciliados antes de tudo com a revelação de Deus. Isso leva J.I. Packer para concluir: se o ensino bíblico e meus próprios pensamentos se chocam, são meus pensamentos que sempre estão errados. Assim, a descoberta da humanidade em campos como ciência, história, teoria política, economia, educação, criação de filhos, bem-estar, aconselhamento, etc., deve estar subordinado à referência das Escrituras, que por si só é verdade absoluta. Assim, o fundamento epistemológico da cosmovisão cristã é que a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade como tal padrão último pelo que todas as outras ligações de verdade devem ser julgadas. Além disso, a única visão do mundo coerente é da visão bíblica do mundo, que começa com a mente infinita de Deus Trino, que criou todas as coisas e que sabe todas as coisas. Todas as visões de mundo não cristãs são limitadas por seu ponto de partida finito. A doutrina da suficiência das Escrituras se aplica à educação. Uma das doutrinas-chave da Reforma Protestante era só a Escritura, somente as Escrituras são autoridade primária e absoluta para a fé e vida. Só a Escritura significa que as Escrituras, iluminadas pelo Espírito Santo, são suficientes por si só para cumprir o propósito para as quais Deus as designou, ou seja, levar as pessoas à graciosa salvação de Deus e ensiná-las a viver para agradar a Deus em todas as áreas da vida deles. A palavra de Deus aborda todas as áreas da vida, porque Deus é governante de toda a terra, não simplesmente o governante do indivíduo, da família e da igreja. O apóstolo Paulo ensina a suficiência das Escrituras quando escreve: todas as Escrituras são inspiradas por Deus e proveitosas para ensinar, reprovar, corrigir e treinar na justiça, para que o homem de Deus seja competente e equipado para todo bem. Para todo bom trabalho. Aqui tá errado.
para todo o bom trabalho. Visto que Visto que as escrituras são suficientes para ensinar as pessoas a agradar e obedecer a Deus perfeitamente, elas devem ser consideradas suficientes. Não apenas para pessoas individuais, mas também suficiente para ensinar as pessoas a agradar e obedecer a Deus perfeitamente nas instituições familiares de Deus, Igreja e Estado. Portanto, precisamos olhar para a Bíblia em vez de olhar para a filosofia política ou a psicologia educacional para descobrir a vontade de Deus revelada de Deus de responder perguntas sobre educação, como quem é o dono dos filhos, seus pais ou o Estado, como as crianças devem ser educadas e quem deve ser o principal educador de crianças. Assim, para serem bíblicos, cristãos devem afirmar verbalmente por suas ações que a Bíblia é suficiente para ensinar as pessoas a viver para agradar a Deus em todas as áreas da vida e do pensamento, e ela deve também dizer que a Bíblia estabelece requisitos de Deus para a educação das crianças. Lamentavelmente, muitos cristãos contemporâneos ignoram a doutrina bíblica da suficiência das Escrituras. Mais triste ainda, alguns cristãos que professam acreditar nessa doutrina negam-na por suas ações.